Então, muito boa noite, bem-vindos. Hoje é o dia que nós vamos, então, fazer esse lançamento da segunda turma de pós-graduação em neuromodulação. Eu vou explicar um pouquinho o contexto da neuromodulação e a sua aplicabilidade. E como tem colegas que talvez estão presentes, mas não tenham ainda contato com neuromodulação, eu peço desculpas àqueles colegas que já sabem muito mais, e a gente vai ter que dar uma olhada também para esses colegas e explicar um passo a passo. Não é uma aula demorada, mas é uma, uma introdução do que a gente vai realmente trabalhar na pós. Então, é muito importante esse o que vai ser explanado agora. Então, esta pós em neuromodulação, muito bem, que não travou meu computadorzinho. Agora sim. Então, neuromodulação. O que é a neuromodulação? Neuromodulação é como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Tem várias possibilidades de fazermos neuromodulação, eu vou explicar, falar rapidamente de uma por uma. Essa aqui é uma neuromodulação periférica, onde a gente está fazendo um estímulo no nervo acessório e também no músculo externo cleidomastoide e também no músculo trapézio, através da estimulação do nervo acessório, e também estimulamos aí o levantador da escápula. E essa neuromodulação serve para inúmeras patologias, patologias da cervical, patologias da região da cabeça e do ombro também, entre outras. Inclusive, é uma estimulação indireta do nervo vago, essa estimulação. Então, a neuromodulação, na verdade, nós não nos importamos muito com o nome da doença em si. O que nós preocupamos muito na neuromodulação para termos sucesso é achar qual é a disfunção relacionada àquela patologia. Isso que sim nos interessa na neuromodulação. Então, a neuromodulação é uma técnica que ela é usada para corrigir, corrigir a neuroplasticidade mal adaptativa, que eu já vou explicar o que exatamente é isso. E essa neuroplasticidade mal adaptativa está no encéfalo já. Ela é adquirida mediante a estímulos que são provocados por disfunções periféricas. E quando originadas essas disfunções periféricas de locais musculoesqueléticos, então dos músculos, fáscias, elas levam à dor crônica. E aí esse é um dos grandes objetivos da nossa pós, tratamento da dor crônica. Aí o vídeo ao lado, estou modulando o nervo radial da paciente, uma paciente com fibromialgia, e a gente conseguiu tirar a sintomatologia toda dessa paciente de uma maneira muito rápida. Então, um dos tratamentos que a gente pode ter resolver com neuromodulação é a própria fibromialgia. Então, vamos dar sequência. Então, o que vem a ser neuroplasticidade, já que no slide anterior eu falei de neuroplasticidade mal adaptativa. O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade que é inerente ao sistema nervoso central de modificar, de modificar, de adaptações, se adaptar tanto a nível estrutural, mas também nível funcional, frente a estímulos ou a lesões no sistema. No caso aí, ao lado, o videozinho de um paciente que teve um AVC, obviamente, todo mundo está percebendo isso, e ele ficou acamado durante um ano e meio. Durante um ano e meio ele fazia higiene na sua cama, se alimentava na cama, ou seja, estava aprisionado na sua própria cama. Quando ele me procurou para fazer, então, um tratamento, eu usei neuromodulação e, num espaço relativamente curto de tempo, eu consegui que ele pudesse caminhar. E ao caminhar, ele ficou, depois de um ano e meio, mudando sua vida para uma vida social na sua família, que ele pôde jantar na mesa com os seus familiares, na sala poder assistir um filme com seus familiares e também fazer a sua higiene no banheiro. E pôde também sair da sua casa. Esse filme ele fez questão de me mandar, ele sendo do consultório depois de uma sessão. Então é isso, a neuromodulação
Só não foi mais eficaz no tratamento dessa pessoa porque ele veio um ano e meio depois do, do AVC. Se ele tivesse vindo logo imediatamente, assim, saindo do hospital e vindo já começar a neuromodulação, provavelmente teria um resultado totalmente diferente do que nós temos agora. Mesmo assim, como eu falei para vocês no início, quando há dano estrutural, a gente não consegue recuperar totalmente. E no caso, há um dano estrutural grave, e mesmo não conseguindo recuperar toda a funcionalidade, nós podemos trazer uma funcionalidade interessante para esse paciente, a ponto dele poder melhorar a sua vida, com certeza absoluta. Estímulos. O que exatamente é um estímulo? Estímulo, apesar de ser óbvio para nós, né, o que é um estímulo, mas faz parte aqui para que possa dar mais, é, entendermos o contexto, né? Esses estímulos que eu estou me referindo é o que modifica o nosso cérebro. O nosso cérebro ele responde a estímulos, ele atende à demanda de estímulos, estímulos que são repetidos muitas vezes. Portanto, se você quer ter uma habilidade de tocar um instrumento, por exemplo, ou uma habilidade num esporte, por exemplo, qualquer coisa, ou em neuromodular, você precisa repetir, praticar, praticar, praticar. E aí são estímulos que vão fazer uma neuroplasticidade no seu cérebro e as conexões neurais nesse local, nesses locais cerebrais, vão estar todas preparadas para esse estímulo. Então, daqui a pouco você está tocando instrumento, tentando treinar, sem pensar, porque houve neuroplasticidade. Então, esta é aquela neuroplasticidade boa, né? Acontece que disfunções também enviam estímulos. E às vezes você tem uma disfunção, você torceu um tornozelo, ficou com a instabilidade no tornozelo, voltou a caminhar depois de um certo tempo, já não sente mais dor, mas não caminha igual. Provavelmente você caminha um pouco diferente. Inicialmente ficou numa posição antálgica para caminhar, e depois ficou com uma instabilidade, não ficou totalmente estável a musculatura relacionada, fibular longo, tibial anterior, e começa a partir daí uma disfunção. E o corpo começa a se adaptar a essa disfunção. Só que o cérebro está recebendo esse estímulo todos os dias, toda hora. E como ele atende a demandas de estímulo, ele se modifica plasticamente. Agora, uma adaptação, uma neuroplasticidade mal adaptativa. Quando vem de origem musculoesquelética, essas disfunções, aí ocorre a possibilidade muito forte de desenvolver dor crônica. Então, estímulos de disfunções geralmente levam à dor crônica. E os estímulos levam a uma neuroplasticidade, a gente chama de mal adaptativa por ser de origem de uma disfunção musculoesquelética, de tendões, de ligamentos, enfim, da região proprioceptiva, recebendo essas informações, e o nosso cérebro atendendo essa demanda, se moldando a ela. O nosso córtex possui 6 camadas de células, aí a figurinha do nosso córtex representando. E o que acontece quando há dor crônica no nosso córtex? Há uma modificação no córtex. Nós temos aí 6 camadas, a primeira e a segunda camada relacionada à vigília, né? A terceira camada é aquela camada que faz conexão pelo corpo caloso com o hemisfério contralateral. Então, o que acontece? Um hemisfério modula o outro. No caso de um AVC, no caso do vídeo anterior, nós temos um lado, do lado direito do paciente, foi onde sofreu o AVC, paralisando o lado esquerdo. Do lado direito havia uma região, então, que houve uma lesão, só que esse lado deixou de modular o lado contralateral, seus axônios passariam pelo corpo caloso até o hemisfério contralateral, fazendo com que o lado contralateral, por falta de inibição, entre num estado mais excitado. Portanto, o tratamento do AVC, muitas vezes é interessante usar uma técnica, um TDCS, que nós vemos na pós, para inibir o lado bom, ao mesmo tempo que estimulamos o lado que foi lesionado, para que as células em volta da lesão, os neurônios em volta da lesão, possam se adaptar a uma nova condição e trazer melhor funcionalidade, mesmo que não totalmente, mas de uma maneira, pelo menos, que a pessoa possa fazer as funções o melhor possível.
O que acontece no córtex, então, na dor crônica? Como eu estava falando, a primeira e a segunda camada, e depois falei da terceira, a quarta camada é a camada de células de neurônios que recebe estímulos do tálamo. Então, obviamente, se recebe estímulo do tálamo, esse estímulo vem via espinotalâmica na medula e na medula recebe, então, o estímulo do primeiro neurônio sensitivo. Então, nós temos o primeiro neurônio sensitivo na periferia, captando os estímulos, levando até o corno posterior da medula, onde faz sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio cruza a medula e sobe pela via espinotalâmica até o tálamo, onde faz sinapse com o terceiro neurônio. E o terceiro neurônio, então, leva essa informação nesta quarta camada, o córtex. Já a quinta camada é a camada piramidal, onde tem a eferência, então, do primeiro neurônio motor. O primeiro neurônio motor degusta no bulbo, e então, no outro lado da medula, em relação ao hemisfério cerebral, desce pela via, então, córtico-espinal, até o corno anterior da medula, onde faz sinapse com o segundo neurônio, e o segundo neurônio motor é que faz a contração. Então, a função do primeiro neurônio motor é inibir o segundo neurônio motor. Por isso que no caso de um AVC, que é lesão no primeiro neurônio, há a espasticidade, porque o segundo neurônio está fazendo a parte dele, que é contraindo, por falta de inibição do primeiro neurônio. Então, todos esses conhecimentos nós vamos passando na pós e ensinando como tratar as vias também. E tudo isso vai modificar o resultado. Essa, então, foi a quinta camada. Já a sexta camada é a camada onde nós temos os nossos neurônios se comunicando ao tálamo, ou seja, do córtex para o tálamo. Então, em outras palavras, o tálamo recebe informações do córtex e envia informação para o córtex. O que acontece nessa dor crônica? O que modifica na dor crônica? Aqui mostrando a figura ao lado, né? Essa figurinha onde nós temos aqui no cursor o cérebro, aqui o tálamo, e o que acontece então nestas faixas? Nós temos fibras de aferência chegando no córtex pelo tálamo, que seria o terceiro neurônio sensitivo, e da sexta camada, né, nós temos as fibras do córtex, os axônios de associação, levando informações ao tálamo. Em outras palavras, isso significa que o tálamo modula o córtex e o córtex modula o tálamo. Quando tudo está bem, quando tudo está ok, tudo está ótimo, nossa, isso funciona muito bem. Acontece que há uma alteração quando há dor crônica. É isso que eu vou mostrar para vocês, que é exatamente esse é o ponto onde toda a pós-graduação vai fazer a conexão. Por onde você vai modular, você vai chegar aqui, nesse contexto de dor crônica, alterando o córtex em relação ao tálamo e vice-versa. Nós temos nas camadas corticais também interneurônios. Esses interneurônios são pequenos neurônios, né? Que são córticos corticais, que eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Os interneurônios excitatórios são compostos por o sistema glutamatérgico, enquanto que os interneurônios inibitórios é composto pelo sistema GABAérgico. Então, o que acontece? Esses pequenos neurônios, principalmente os GABAérgicos, eles fazem o quê? Eles funcionam de uma maneira acoplada. Eles é que fazem a modulação das atividades dos neurônios que saem do córtex. Então, eles é que fazem a inibição de certas áreas ou ativação de certas áreas no córtex. Eles são responsáveis pela segregação de áreas no córtex cerebral. Ou seja, eles ativam uma área enquanto desativam outras, para que as coisas possam funcionar. Isso num paciente normal. Nós vamos falar agora o que acontece na dor crônica. Na dor crônica, há uma modificação. O nosso cérebro funciona normalmente numa frequência alfa, de 8 a 12 Hz, na maioria das vezes, na maioria das partes. Tá? Quando começa a receber muito estímulo do córtex, do tálamo, perdão, pelo terceiro neurônio sensitivo, de uma disfunção na periferia, de uma dor crônica lá na periferia, isso chega no córtex, aqui na quarta camada cortical, e só que de tanto ter estímulos tálamo, passa a predominar nesse local a frequência talâmica. E a frequência talâmica não é de 8 a 12 Hz, é uma frequência mais baixa, de 4 a 8 Hz. Então, onde deveria predominar uma frequência de 8 a 12, uma frequência alfa, uma frequência normal, está predominando agora, em função da disfunção percebida lá na periferia, uma frequência teta, uma frequência
talâmica, de 4 a 8 Hz. Então, esses interneurônios entre as colunas corticais, que deveriam se modular numa frequência alfa, agora tem uma coluna de neurônios funcionando numa frequência teta, numa frequência de 4 a 8 Hz. Então, ela deveria fazer a modulação, a inibição desta coluna ao lado, que funciona a 8 a 12 Hz. Porém, por estar numa frequência mais baixa, há uma desinibição. Não consegue fazer a inibição. Portanto, essa desinibição faz com que essa coluna ao lado que estaria, entre aspas, funcionando a 8, passe a funcionar numa frequência gama, uma frequência maior, uma frequência de 35, uma frequência de 50 Hz. Portanto, nós temos agora, num cérebro normal, de duas colunas funcionando de 8 a 12 intermodulando, e agora nós temos duas colunas ao lado, uma de 4 a 8 Hz, uma frequência teta, e uma gama ao lado. Esse Rodolfo Linhares, ele descreveu isso como uma disritmia tálamo-cortical. É um neurocientista que foi quem descreveu essa disritmia. Então, uma disritmia tálamo-cortical faz com que o cérebro fique impreciso. Essa segregação de áreas pelo sistema GABAérgico passa a funcionar de uma maneira totalmente imprecisa. Áreas que deveriam ser ativadas deixam de ser, e áreas que não deveriam ser ativadas passam a ser. Por isso é que a dor crônica pode levar a disfunção que leva a uma dor crônica, a dor crônica pode levar, então, a ativar áreas das emoções, por exemplo. Por isso que uma fibromialgia geralmente tem associado uma depressão, por esse motivo. Então, se você consegue tratar uma fibromialgia, a disfunção que gerou a dor crônica, eu só estou dando um exemplo, pode ser qualquer patologia em relação à dor, você também vai conseguir trabalhar se a depressão foi ativada por essa falta de funcionalidade do sistema GABAérgico. Ao corrigir a frequência do córtex, você realinha todas essas conexões neurais e a depressão também começa a desaparecer com o tratamento da dor. Ou melhor, da disfunção que gerou a dor. Então, a disritmia tálamo-cortical, não há segregação de áreas, e sem segregação, o cérebro se torna impreciso. Então, na dor crônica, tudo acaba sendo ativado ao mesmo tempo, sem segregação de áreas. Por isso é que não há medicamentos que corrigem isso. Não há. Os medicamentos, eles deixam as pessoas melhores, suportando, mas não há correção da neuroplasticidade mal adaptativa, porque está agindo no local e a disfunção é lá em outro lugar, bem longe do córtex. Portanto, nós precisamos ajustar o quê? A disfunção que gerou a dor crônica. E quando você consegue saber isso, você consegue ir no local certo, no local adequado e corrigir a disfunção e, portanto, também, consequentemente, a disfunção e, consequentemente, a dor crônica e, consequentemente, tudo aquilo que está em função disso. Todas as redes neurais que estão em função disso. Não esqueçamos que nós temos 86 bilhões de neurônios e cada neurônio pode fazer conexões com 10 mil outros neurônios, dando um total de aproximadamente 10 trilhões de conexões. Então, todas essas conexões em função de uma dor crônica que ficou totalmente em hipofunção ou ativando áreas equivocadas são corrigidas quando há uma, um estímulo neuromodulatório para a correção da disfunção e automaticamente corrige o quê? O estímulo que chega ao tálamo e corrige também o estímulo que o tálamo leva ao córtex e corrige a frequência cerebral daquela área que estava funcionando numa frequência talâmica, passa a funcionar numa frequência normal, numa frequência alfa. E a partir daí, as conexões envolvidas com esta local que está em disritmia, tálamo cortical, passa a reorganizar novamente. E aí você consegue se aproximar da cura do paciente se não houver dano estrutural. E muitos pacientes realmente a gente consegue um ganho fantástico, uma cura, se não houver, repito, dano estrutural. Então, aqui mostrando um cérebro com uma conectividade normal, a área 1 ali, o sistema GABAérgico, tendo que ativar a área 2 ou entre as próprias áreas, micro-regiões, rede de mundo pequeno que a gente chama, né? E isso é um cérebro normal. Quando há dor crônica, isso fica impreciso. Essa área escura demonstra
Agora, não aquela seletividade, aquela segregação correta que havia com a frequência correta do córtex cerebral em funcionamento, e sim, agora uma frequência de uma arritmia tálamo-cortical, fazendo uma imprecisão, tudo funcionando ao mesmo tempo. E isso foi demonstrado que ocorre em várias disfunções musculoesqueléticas. Pelo menos 60% dos pacientes com dor crônica vão chegar nisso. Vão chegar nessa neuroplasticidade mal adaptativa, nessa disritmia tálamo-cortical, levando o corpo e o cérebro e o córtex para uma hipofunção. Chamamos isso de neuroplasticidade mal adaptativa. Enquanto o cérebro estiver recebendo estímulo da disfunção, o cérebro está se moldando para maior hipofunção. O corpo tenta, através das compensações musculares, ficar o melhor possível, mas até um determinado ponto, até um determinado momento. Por isso que aos 50 nós temos muitas vezes a idade do condor, porque a maioria das compensações musculares que foram acontecendo durante a vida começa a aparecer a sintomatologia da dor lá pelos 40, 45, 50 anos. E nós, com a neuromodulação, conseguimos trazer o paciente de volta. Conseguimos trazer o paciente para a funcionalidade novamente. Muitas vezes, no caso de um pé plano, por exemplo, que levou anos a disfunção para chegar na dor, nós vamos não corrigir o pé plano, obviamente, mas a gente consegue corrigir as disfunções musculares geradas pelo pé plano. Então, o paciente volta para a funcionalidade. Isto é fantástico, literalmente, o resultado que nós podemos obter com técnicas neuromodulatórias. E aí, todas essas doenças, lembra que eu falei no início? Não importa o nome da doença, nós podemos tratar com uma relativa facilidade com neuromodulação. A maioria das cefaleias a gente consegue descobrir quais são as disfunções associadas a elas. Muitas vezes, a maioria das vezes é musculoesquelética. E ao associarmos isso, e não necessariamente é na cabeça, e muito menos no pescoço, pode ser a longo, a distância, pode ser até no membro inferior. Então é isso que nós mostramos na pós. Como você chega nisso? Nós podemos tratar disfunções da TM. A disfunção da TM pode gerar uma alteração do osso esfenoide que faz uma estagnação da circulação do líquor, podendo dar mil e umas patologias, inclusive é um aspecto sindrômico no paciente. E nós conseguimos fazer correções nesse sentido. E nós podemos tratar dores nos ombros. Bom, eu vou citar todas aqui rapidamente, então, para não ficar muito extensivo essa explanação. Ombro congelado, disfunção do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo, vaginismo, síndrome compressiva, as dores lombares, isso são só exemplos, gente. Qualquer doença que você imaginar que esteja envolvida a questão musculoesquelética, nós conseguimos a eficácia com a neuromodulação. Dores do joelho, incontinência fecal, incontinência urinária, genovalgo, fibromialgia, entorse do tornozelo, hemorroidas, condromalácia, edemas do membro inferior, enfim, alterações no quadril, alterações dos ombros, é fantástico realmente que a gente consegue de resultados, tá? Muito estimulante. Por isso que eu fico assim, extasiado quando estou conversando e falando sobre neuromodulação, porque os resultados são esses que eu estou trazendo para vocês. E eu criei uma metodologia de mostrar isso para os colegas de uma maneira eficaz. Então, os alunos que estão fazendo a pós estão tendo resultados fantásticos também. Através de técnicas neuromodulatórias que nós conseguimos esses resultados. Então, nós podemos fazer resultados com a neuromodulação periférica, com a neuromodulação central, que é uma técnica que eu desenvolvi, do ligamento amarelo, onde a gente faz correções de vias, neuromodulação vagal, trigeminal, neuromodulação transcraniana através do TDCS, da estimulação magnética transcraniana, neuromodulação da inflamação com nutrição. Alimento é muito importante nesse aspecto também. Então, nossa pós é tão completa que até isso nós trabalhamos, nós temos esse cuidado de trazer todas as questões neuromodulatórias para o sucesso do tratamento. Então, isso é muito importante. Você vai ter acesso a todas essas informações na pós-graduação. Então, qual é o acesso que nós temos com a neuromodulação? Nós podemos tratar patologias em todas as áreas do corpo. Por isso que a pós-graduação ela não se restringe a uma determinada especialidade. Qualquer especialidade que tenha pacientes com dor, independente de qual for,
nós podemos trazer as resultados significativos. Então, se você é ginecologista, pode ter sucesso com a neuromodulação, não só na ginecologia, mas em outras áreas também. Se você é traumato, se você é anestesista, se você é oftalmologista, se você é qualquer área, você pode ter esse conhecimento e, a partir daí, começar a olhar para a disfunção e não mais para segmentos, como nós aprendemos na faculdade. Nós aprendemos a segmentar o paciente. Não, o paciente é único. O paciente, ele adoece de uma forma única. Então, por isso é que não interessa o nome da doença, e sim a disfunção que você estará apto a procurar no paciente, a identificar no paciente. Então, você vai poder tratar patologias da região cervical, da região da face, através dos nervos cranianos, através do nervo acessório na região cervical, do plexo braquial, tratar patologia do ombro, do membro superior, do manguito rotador, enfim, todas e todas as patologias com esta visão, com esse contexto. Patologia da região lombar, patologia da região abdominal, do quadril, dos membros inferiores, não tem limites, não tem limites. É algo realmente que traz uma satisfação muito grande para o neuromodulador. Então, nós atuamos com a neuromodulação no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso autônomo, no sistema nervoso simpático, parasimpático, portanto, no sistema nervoso entérico. Nós trabalhamos com sequelas de Covid, com sequelas de dengue, trazendo pessoas da dor para estados sem dor, mudando o curso da doença aguda da inflamação para um estado menos deletério ao paciente, principalmente em casos como Covid, por exemplo, nós podemos atuar tanto na parte aguda da doença, como nas sequelas. Nós devolvemos, por exemplo, as desautonomias que acontecem muitas vezes com sequelas de Covid, nós conseguimos recuperar a grande maioria dos casos. Grande maioria dos casos. Eu não lembro de nenhum que não foi recuperado, para ser bem sincero com vocês. Aqui só uns exemplos, então, para os colegas que ainda não tiveram esse contato. Aqui eu estou dando exemplos de neuromodulação periférica, mas poderia ser neuromodulação central, neuromodulação do ligamento amarelo, neuromodulação do TDCS. São vários, aqui só mostrando alguns exemplos, aqui nós estamos mostrando também a síndrome do piriforme sendo tratada, a estabilização do quadril sendo tratado, nós estamos tratando aqui um supraespinhoso, ou seja, patologias do ombro, um Derkerven, e também entorse de tornozelo, só desses exemplos aqui simples que eu estou trazendo para vocês, mas são patologias de grande resolutividade e que, às vezes, na maioria dos casos, nós não aprendemos a tratar isso na faculdade. Nós não temos resultados na faculdade com essas patologias, por incrível que pareça. E nós conseguiríamos evitar muitas cirurgias, provavelmente, com o nosso tratamento, tá? Então, nós podemos fazer aqui, só mostrando como exemplo, tudo relacionado a estímulos, né? Então, assim como nós temos estímulos que levam à neuroplasticidade mal adaptativa e, portanto, à dor crônica, nós, através da neuromodulação, nós também colocamos estímulos, só que agora estímulos terapêuticos. Então, nós geramos novamente neuroplasticidade, só que agora, ajustando a disfunção que localizamos, nós trazemos o paciente para a funcionalidade, enquanto ele estava no caminho da hipofuncionalidade, em função da disritmia tálamo-cortical. Por isso que a neuromodulação é tão poderosa, porque não há medicação que faça isso. Apenas a descoberta da disfunção e a neuromodulação do local da disfunção é que vai corrigir no córtex o que a dor crônica provocou. Então, a intenção da pós-graduação é tornar o aluno maestro nas aplicações das técnicas que nós ensinaremos na pós, as técnicas neuromodulatórias. É maestro no tratamento das disfunções, que às vezes, na maioria das vezes, não é no local onde está o paciente se queixando. O paciente com dor no ombro, normalmente a correção da disfunção que levou à dor no ombro como consequência está no membro inferior. Portanto, se o aluno ficar, e o que nós aprendemos na faculdade é ficar focado no membro superior, nós não vamos curar, e por isso que nossos pacientes sempre estão retornando, sempre fazendo exames, sempre operando. Enquanto que nós descobrimos a disfunção, provavelmente no membro inferior, ou nos estabilizadores da escápula, nós conseguimos devolver a funcionalidade do ombro sem tocar em absolutamente nada no ombro.
Parece um passo de mágica, mas isso é a realidade da neuromodulação. Então, no tratamento das disfunções que acometem nossos pacientes, nós fazemos a correção da neuroplasticidade mal adaptativa, que é gerada por estímulos relacionados às compensações musculares de uma patologia, de um acidente que houve no percurso, ou de um pé plano, de um pé cavo, ou de um entorse tornozelo, ou de alguma coisa no joelho, ou no quadril, enfim, ou na coluna, enfim. Uma dor lombar, por exemplo, é da mesma forma. A dor lombar é uma consequência, não é a causa normalmente. Então, nós precisamos descobrir onde é que está a disfunção que gerou aquela dor lombar. E ao descobrirmos isso, o paciente sai das consultas sem dor lombar, na maioria das vezes. Nós conseguimos melhorar no mínimo, no mínimo, no mínimo, na primeira sessão, o paciente 70% das vezes, 70% da dor, da sua disfunção. E, muito frequentemente, ele sai sem totalmente, sem dor nenhuma da consulta. Isso é que nós mostramos para os nossos alunos. E tudo isso está relacionado a quê? Ao sistema nervoso. Por isso é que as aulas iniciais da pós, nós vamos trabalhar o sistema nervoso, para quando os alunos puderem identificar as disfunções, lembrar que tudo está conectado, lembrar quais vias chegaram lá no córtex e saber aonde é que tem que fazer o tratamento, se é na medula, se é na periferia ou se é no córtex, ou se é na alimentação. Enfim, é isso que nós vamos mostrar, é isso que vai fazer você ter resultados que nunca teve. Se você não faz ainda neuromodulação, ou se você ainda não fez todos os cursos que eu disponho de neuromodulação. A pós traz isso. Ela traz tudo que eu ensino nos meus cursos, ela traz aqui, de uma maneira racional, de uma maneira onde a pessoa possa compreender o que está acontecendo no corpo e saber aonde atuar, eficazmente, de uma maneira resolutiva. Então, o que a neuromodulação pode proporcionar ao colega? Ela pode proporcionar, depois que você estiver com essas ferramentas, uma diminuição significativa na prescrição de medicamentos para dor. E se essa dor levou a uma ansiedade ou depressão, em função de ativar áreas que não deveria, em função da disritmia tálamo-cortical, você também consegue o tratamento eficaz para isso e, obviamente, vai precisar de menos medicações. Eu, por exemplo, não prescrevo medicação há muito tempo. Graças a Deus, a neuromodulação me proporcionou isso. Você vai também ter uma diminuição significativa de solicitação de exames de imagem, como ressonância nuclear magnética, tomografia, ultrassonografia. Por quê? Porque normalmente você vai estar induzido, pelo que aprendeu até hoje, a focar o local da queixa do paciente. Então, se pedir uma ressonância daquele local, se pedir uma tomografia daquele local, uma ultrassonografia daquele local, ele vai mostrar a consequência. E lá na disfunção, onde nós temos que trabalhar, normalmente não vai aparecer alteração de imagem nenhuma. Por isso é que nós mostramos isso como funciona na pós. Por isso que esses exames, cada vez os colegas neuromoduladores solicitam menos. O exame que pode ajudar muito, exame de imagem, é a termografia, isso é verdade, tá? Então, a termografia é um adjuvante muito importante, é uma ferramenta muito importante no diagnóstico. E aqueles alunos que têm termografia, esse conhecimento, e associam a neuromodulação, eles se tornam peritos em diagnóstico e peritos em resolutividade. Então, a termografia é algo que realmente é muito significativo quando em sinergia com a neuromodulação. Você vai também ter uma diminuição significativa em encaminhamentos a especialista. Eu trabalhei na saúde pública, eu sou médico de família também, além de acupunturiatra e medicina e médico de trabalho. No posto de saúde onde eu desenvolvi esse raciocínio, havia uma inversão de fluxo. O especialista, quando não conseguia resolver, ele mandava para o posto de saúde e lá nós tínhamos a solução do paciente, na maioria das vezes. Era fantástico isso. O que dá de satisfação para nós é uma coisa incrível. Você também consegue uma diminuição significativa da internação hospitalar, porque você consegue resolver um túnel do carpo, por exemplo, se não há dano no nervo mediano a ponto de precisar fazer uma descompressão rápida para que ele possa sobreviver, o nervo mediano, você consegue, atuando antes, resolver a situação. E depois que faz a cirurgia, por exemplo, do túnel do carpo, você vai tratar o que levou o paciente a sofrer essa cirurgia. Então, por isso que muitas vezes o túnel do carpo, depois da cirurgia, o paciente volta com a sintomatologia. E aí a neuromodulação vai trazer você para
a resolução desse aspecto também. Você vai ter um aumento significativo da funcionalidade do paciente. Aquele paciente do INSS que estava encostado, no um lugar que eu trabalhei, agora não trabalho mais, no interior aqui do Rio Grande do Sul, o perito do INSS encaminhava o posto de saúde, não, para o meu consultório particular, para eu, e dizia para o paciente que ele não precisava retornar enquanto eu não desse alta para ele. Porque sabia, já conhecia o poder da neuromodulação, e a funcionalidade que nós conseguimos trazer de volta ao paciente. Você vai obter também com a neuromodulação um aumento significativo da autoestima do paciente. Porque o paciente com dor crônica fica com a autoestima muito baixa, ele fica hipofuncionante, tudo vai piorando ao longo do tempo. E você consegue trazer de volta a funcionalidade, então aumenta a autoestima dele e também reduz a depressão relacionada a isso. E o mais importante, você, neuromodulador, vai ter um aumento significativo na sua satisfação em ser médico. Esse é um dos feedbacks que eu mais recebo, gente. É um dos feedbacks que o pessoal diz: agora eu sei, agora eu me sinto médico de novo. E pessoas mais velhas também que fazem a pós trazem isso. Nossa, eu fiquei tantos anos fazendo medicina e só agora eu realmente estou tendo a resolutividade que eu sempre desejei com a neuromodulação. Então, a satisfação de ser médico é algo que é muito comum. Isso, o feedback que eu recebo dos alunos é fantástico. Isso me deixa muito legal, muito, muito, muito feliz. E o resultado, então, prático da neuromodulação é a alta resolutividade, literalmente isso. É o que traz para você, tá? É isso que essa é a nossa promessa, que você tenha, se você fizer as práticas que nós colocamos para você fazer, os vídeos que você vai receber em EAD, se quiser participar de cursos presenciais, que são a parte da pós, porque no MEC está registrado como EAD, você vai botar em prática muita coisa e vai ganhar maestria, você vai realmente ter solução. Não há necessidade de fazer as práticas, mas os alunos referem que melhoram bastante quando fazem as práticas presenciais, tá bem? Mas há necessidade de praticar, você ver vídeo, fazer o seu consultório, e aí sim você vai pegando toda a questão da neuromodulação, qual é a frequência, qual é a intensidade de corrente, qual é o músculo adequado, e assim você vai ganhando ah, tudo isso que nós colocamos aqui que a neuromodulação proporciona. Então, nós temos a parceria com a Faculdade Focus, tá? A Faculdade Focus, então, é a nossa parceira junto ao MEC, né? É uma pós-graduação online ao vivo. Vamos iniciar em abril agora de 2024, 17 de abril, numa quarta-feira. As aulas ficarão gravadas, quem não puder participar na quarta poderá assistir a aula, geralmente eu deixo no mesmo dia já, ou no dia seguinte no máximo, a aula disponível na plataforma. Nós estamos aí abrindo a turma 2024-2025, a segunda turma, e é uma pós-graduação avançada em neuromodulação periférica no tratamento da dor e inflamação. Bom, no curso é dado outras neuromodulações, mas o nome da pós está neuromodulação periférica por uma razão. É que o nosso Conselho Federal de Medicina ainda não fez resolução sobre o TDCS. E quanto à resolução da neuromodulação magnética transcraniana, ainda é muito restrita a algumas patologias. Então, por precaução, nós deixamos o nome no MEC, com pós-graduação avançada em neuromodulação periférica, o tratamento da dor, para que a gente possa buscar também, posteriormente, uh, uma reivindicação desta área de atuação nas especialidades. Então, nós precisamos formar agora pessoas na graduação para depois buscarmos, porque não existe a especialidade em neuromodulação periférica. Não existe, porque ela não é uma de uma especialidade. A neuromodulação periférica ela pode ser benéfica para qualquer área da medicina que trate dor, independente da especialidade. Por isso, então, ela tem que ser área de atuação e não uma especialidade, pelo menos a princípio. E ele está registrado no MEC, uma pós-graduação lato sensu, portanto reconhecida através da parceria com a Faculdade Focus, e no qual você aprofundará conhecimentos das redes neurais no tratamento da dor e da inflamação. É isso que você vai ter na pós. Esta pós-graduação,
vai possibilitar você, aluno, a ganhar maestria no tratamento da dor e inflamação, com a aplicação dessas técnicas neuromodulatórias. E você vai compreender todo esse mecanismo através do que acontece com os músculos quando há uma disfunção articular, um pé plano, um pé chato, as compensações musculares que vão ocorrendo, mudando toda a postura das pessoas, através das fáscias, das conexões de forças, através dos trilhos miofaciais. Então, você vai, através da neuromodulação periférica, conhecida também como bottom-up, você poder acessar essas disfunções e poder fazer o tratamento, e você vai poder, dependendo da patologia e dependendo do local da disfunção, você vai poder usar a tecnologia desenvolvida por mim do ligamento amarelo, mandando modulação central na medula, estimulando ali o ligamento, estimulando as vias neurais, fazendo correções fantásticas com neuromodulação vagal também das desautonomias, e você vai chegar no sistema nervoso entérico, que é o segundo cérebro. Eu dou aulas específicas sobre isso, onde nós vamos tratar também a questão da desbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal. Nós vamos ter a neuromodulação trigeminal, além da modulação vagal. Enfim, são muitas e muitas e muitas neuromodulações que nós vemos na pós. Nós vamos ver a neuromodulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, que é uma neuromodulação a partir do córtex cerebral, transcraniana também da magnética, que é as duas, TDCS e magnética, são top-down. Então, nós temos aí um acesso aos nervos através das neuromodulações, nós temos a prática dos neurolinfáticos, neurovasculares, onde a gente consegue fazer diagnósticos e também tratamentos de uma maneira rápida, em segundos nós conseguimos detectar qual músculo pode estar em disfunção através dos neurolinfáticos, neurovasculares. Nós vamos também atrás dos fatores perpetuadores de dor e às vezes se torna necessário fazer ajustes das fixações vertebrais, isso tudo é mostrado na pós. Também tem a questão dos trigger points, que nós vamos conseguir através de soluções. Então, tudo isso tem tudo a ver com redes neurais. E por isso, após ela vê tudo isso, nós vamos também aprender a fazer a manipulação dos fusos musculares, das propriocepções e, obviamente, dos órgãos tendinosos de Golgi. Tudo isso faz com que o cérebro fique, em relação a uma disfunção, hipofuncionante. E o corpo também vai levando para a hipofunção. Por isso que um pé plano, por exemplo, na infância a pessoa não sente isso, mas ao longo da vida, com as compensações musculares, com as faces atuando, com os trilhos miofasciais mudando a força devido às compensações musculares, chegando ao córtex, a disfunção e esse estímulo chegando ao corte, provocando uma dor crônica, alterando a frequência cerebral, levando a estímulos que não deveriam ser, a estímulos não, a áreas que não deveriam ser estimuladas, sendo estimuladas, e ao contrário também é verdadeiro. Enfim, com tudo isso que nós vamos mostrar na pós, você consegue trazer o paciente de volta, pelo menos se houver dano estrutural, parcialmente, mas se não houver, você consegue trazer o paciente totalmente. Isso é fantástico, isso realmente é o que a pós promete. E é por isso que os alunos, a primeira turma teve 140 alunos inscritos. E nós estamos abrindo agora a segunda turma em parceria com a Faculdade Foco. Esta pós, então, como eu já falei, é exclusivo para médicos, e médicos, como eu já falei, de qualquer especialidade, desde que queira tratar o paciente. Se você é um médico que não trata paciente, não deseja mudar para tratamento de paciente, por favor, não, essa pós não é para você. Agora, se você trata dor crônica, seja qual for sua especialidade, esta pós é para você. É no formato online, as aulas ficarão gravadas e serão disponibilizadas até 6 meses após o término da pós. Portanto, nós temos uma pós de 18 meses, nós temos uma pós de 18 meses, e até 6 meses após o término da pós, os vídeos ficarão disponibilizados. E você vai assistir em 2 anos muitas e muitas vezes os vídeos. Portanto, você ganha maestria. Essa pós a nossa coordenadora pedagógica é a Cláudia, que faz a parte nutricional, que vai falar da desbiose, que vai trazer a neuronização, da inflamação e da dor com nutrição. Ela é mestre em hepatologia e ela em medicina, e ela é doutoranda em patologia também. E eu, que sou o coordenador da pós-graduação,
que trago essa parte neuromodulatória para os colegas. Tem alguns parceiros que participam da pós também, tem o Brioski que dá uma aula sobre termografia, termologia, porque é muito importante. Tem o Eduardo que vai dar uma aula de agulhamento, o Carlos Eduardo que vai dar uma aula de agulhamento, que também é um parceiro muito legal. Enfim, temos vários parceiros que dão uma aula na pós. O Alexandre Fortes também dá uma aula sobre trigger points. Enfim, vários parceiros que a gente conseguiu ao longo da vida aí, trazendo também com as suas expertises para que os alunos possam compreender que tem outras técnicas que ajudam a neuromodulação. E isso é super importante. Dá mais ainda resolutividade. Bom, como é que é a avaliação da pós? Eu propus à faculdade que eu não queria ficar fazendo prova toda hora. Eu acho que prova é para segundo grau, mas não que isso seja necessário, mas são médicos aqui que não tem muito tempo para ficar fazendo prova, e eu consegui com eles que também não queria que fizesse TCC, e foi aprovado junto ao MEC que a avaliação será a descrição de um caso clínico que o colega tenha resolvido com neuromodulação. Só que, claro, tem que ser um caso clínico com bastante rigor, a descrição dele, e esse caso clínico vai compor um livro. Então, vai sair o primeiro livro da primeira turma da pós, então todos serão autores, né? E a segunda turma também a avaliação será um caso clínico que vai compor um livro da pós. Então, nós teremos aí literaturas a partir de agora de casos clínicos resolvidos com neuromodulação pelos alunos da pós. Todos nós seremos autores, né? E o valor que for adquirido com a venda de livros, caso ocorra, será revertido por uma associação onde nós estaremos nos fortalecendo para reivindicar como área de atuação em algumas especialidades junto ao Conselho Federal de Medicina no futuro próximo. Então, é algo aí que o que tem pela frente é muito grande. E conscientizar os colegas, conscientizar os pacientes, essa é a nossa missão também, para que possam nos procurar e resolver as suas dores crônicas, porque é pouco conhecido no meio médico também. Bom, nós temos que falar sobre o valor da pós, obviamente, tá? Aí embaixo está o link de inscrição, eu pedi à produção colocar no chat para os colegas que estiverem interessados, depois para eu explanar aqui. Quando nós consultamos a faculdade, que é a nossa parceira, sobre a precificação, a faculdade fez uma pesquisa de valores de mercado de pós-graduação para médicos em 18 meses, né? E a pesquisa mostrou que giraria em torno de R$ 40.000 uma pós-graduação para médicos, mais ou menos isso. Alguns cursos mais caros, mais baratos, mas uma média de R$ 40.000. Conversando com eles, eu pedi que a pós pudesse ser um preço mais acessível possível para colegas médicos, que me interessava muito que a neuromodulação fosse para o conhecimento médico. E a gente chegou num valor, na turma passada, de R$ 22.500. Então, de 40 mil, que foi o que se achou de pesquisa, nós conseguimos lançar após o ano passado em R$ 22.500. Em janeiro desse ano, eu fiz nova reunião com o pessoal da faculdade e o feedback que eu tive deles é que seria interessante providenciar uma elevação do valor para chegar mais próximo da média do mercado. E eu disse que não gostaria, por quê? Porque muitos alunos do ano passado não se inscreveram porque estavam fazendo outra pós-graduação. Então, eu gostaria ainda de proporcionar aos meus alunos a possibilidade de fazer a pós no mesmo valor do ano passado. E isso foi concedido pela faculdade. Então, a pós permanece R$ 22.500, não houve aumento, né? Mas eu não posso prometer que no ano que vem o valor será este, porque já havia uma tendência para este ano, mas é a conversa que eu vou ter em janeiro do ano que vem. Então, para esse ano está garantido esse valor nesse lançamento aqui. Nesse dia de hoje está garantido esse valor, tá? Como é que é feita a inscrição? A inscrição é feita através desse link que está aqui embaixo. Eu vou pedir para a produção colocar no chat o link de inscrição. É R$ 1.500 a inscrição e pode ser parcelado no cartão em até 10 vezes, tá?
E aí ficarão 18 parcelas fixas de 1.167, totalizando 22.500. Este é o valor da pós para alunos novos, alunos que ainda não fizeram nenhuma modulação comigo, algum curso que tenha feito comigo, é esse valor. Eu consegui também, junto à faculdade, que fosse concedido um bônus para os alunos, meus alunos que já fizeram algum tipo de curso comigo. E ele foi concedido R$ 2.000 de desconto, tá? Então, meus alunos, ex-alunos que já fizeram algum curso comigo, o valor da pós para eles é R$ 20.500. Bom, a inscrição é feita também, o mesmo valor de 1.500, dividido em 10 parcelas no cartão, sem juros, e 18 parcelas de 1.056. Este é o valor da pós para alunos. Muito bem. Este valor de bônus para os alunos, meus alunos, é válido até dia 20. A faculdade disse: olha, se os teus alunos não fizeram a pós o ano passado e vão fazer esse ano, então nós vamos considerar um bônus até 10 dias para se inscreverem. Então, alunos que queiram fazer a pós, que já são meus alunos, até o dia 20, vocês têm esse desconto de R$ 2.000, tá? Depois do dia 20, passa o valor para 22.500 para todo mundo. Mais uma coisa vai acontecer no dia 20. Foi discutido com a faculdade e eles disseram que gostariam de, pelo menos, a inflação ser reposta, então, deixar um período valendo o mesmo valor do ano passado, e após o dia 20 vai ter um acréscimo de 25% a mais, que é o valor próximo da inflação, foi 4 e alguma coisa, 4,60 e tantos. Então, os alunos, meus alunos que gostariam de fazer, não deixem de perder, não podem perder essa oportunidade, porque vai ter um aumento de mais ou menos, né? Perdendo o bônus de 2.000 e mais o ajuste de 5%, que é o valor da inflação, com R$ 3.000 e poucos de majoração. Então, até o dia 20, nós temos aí a possibilidade de aceitar os valores do ano passado, tá bom? Para todos. E depois do dia 20, vai ter um ajuste que é a da inflação. Mas quem está assistindo agora tem a oportunidade, então, de fazer sua inscrição através do link que está no chat. Outra coisa importante que aconteceu ano passado foi o seguinte: como era a primeira turma, junto com a faculdade, nós imaginamos que 50 alunos iriam se inscrever para a pós. Então, nós estávamos imaginando uma turma de 50 alunos. Então, quando eu fiz a apresentação da pós, e no ano passado, e finalizei, foi num domingo também, finalizei, conversei com o pessoal, tirei as dúvidas, e pronto. No dia seguinte, quando eu fui olhar as inscrições, tinha 50 alunos inscritos, de manhã cedo. Para minha grande satisfação, eu fiz contato imediatamente com a faculdade e, feliz da vida, disse: olha, nós atingimos a nossa turma, fechou. O que eu devo fazer? Desativar o link? E eles disseram o seguinte: olha, é a primeira turma, vamos ver até onde vai. Deixa eu fechar em 100, eles me disseram. Tá bom, não fechei o link. E à tarde, na segunda-feira mesmo, nós já tínhamos 100 alunos. Liguei novamente para a faculdade. E agora? Chegamos a 100. Vamos fechar o link? Ele, olha, vamos ver até amanhã, de manhã ao meio-dia, terça-feira. E terça-feira tinha 140 alunos inscritos, ou um pouquinho menos disso, alguns se inscreveram um pouquinho depois, mas fechou em 140 a turma, tá? Então eu fiquei muito feliz, obviamente, a faculdade ficou feliz. E eu não posso garantir o número de vagas para essa turma agora, tá? O que eu posso dizer é que quando chegar a 50 alunos inscritos, eu tenho que reportar a eles e perguntar: pode deixar aberto o link? Só isso que eu poderia fazer, porque eles é que determinam as vagas nesse momento, tá bom? Então, assim, é um grande prazer estarei com vocês, né, na pós-graduação. Aqui eu fico aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Vou abrir agora para perguntas e será um prazer enorme compartilhar com vocês o que vocês solicitarem. Eu vi que tem uma mãozinha levantada da Roberta. Roberta, tu quer falar alguma coisa? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Eu quero só fazer um depoimento, porque eu sou da primeira turma, Ah, né, da obrigado. pós, Obrigado. e dizer para os colegas que realmente mudou a atuação no consultório, a resolutividade,
absurdamente, né? Então, a visão funcional e dinâmica da estrutura de como adoecemos, que foi o que o Sidney falou na aula hoje, muda completamente. O raciocínio que a gente tem da medicina convencional que a gente aprende na faculdade, na residência, e do ponto de vista da efetividade, muda absurdamente para melhor. Então, quando a gente enxerga a dinâmica da mente e do corpo de outra forma, a gente consegue dar diagnósticos antes não pensados e consegue ser mais resolutivo. Então, não existe um atendimento sem neuromodulação hoje, na minha prática clínica, e eu sou grata aí porque realmente estou desde 2019 junto com o Sidney e ele me abriu essa possibilidade de ter uma forma melhor de ajudar os pacientes. Era isso. Muito obrigado, Roberta, por trazer isso, né? Eu fico muito feliz em poder ter colaborado contigo, então, na, no sucesso da tua resolutividade. Isso realmente me deixa muito grato mesmo. Muito obrigado pelo seu depoimento, Roberta. Eu vejo que a Rita também está aqui com a mãozinha levantada. Rita, pode abrir teu microfone, por favor? Boa noite a todos. Estou vendo aí alguns conhecidos para ingressar na nova turma. Espero que todos possam realmente aproveitar essa oportunidade. Estou vendo aí Genésia, Rosana, o Flávio, e é porque eu sou tão entusiasmada que ando cantando a todo mundo o que essa pós significa. Então, além do que Roberta falou e da satisfação, como você colocou tudo muito bem, eu queria só dar um outro depoimento, que é em relação à nossa especialidade, porque eu acho que dentro da nossa própria especialidade a gente vai criando possibilidades terapêuticas que até então a gente não reconhecia. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, o paciente com dispareunia. Em nenhum momento na minha clínica ginecológica, quando eu avaliasse toda a parte da ginecologia e descartasse tudo, eu iria relacionar, por exemplo, a dispareunia com alterações musculares, função sexual, proveniente dessas disfunções durante exercícios em academia. E, fora isso, por exemplo, a resolutividade para pacientes que me procuravam, porque já não tinham mais aonde procurar, as pacientes com incontinência fecal, dentro da minha clínica ginecológica. Então, não é só em relação ao tratamento de pacientes com dor, mas você começar a abrir a visão para essa disfunção e trazer a oportunidade terapêutica para casos graves como esse, porque eu tive pacientes que estavam praticamente separadas conjugalmente, com essas alterações de incontinência urinária e incontinência fecal, e a pós-graduação me proporcionou um diagnóstico que eu jamais poderia ter pensado. E isso foi de uma satisfação pessoal, profissional muito grande, além de ver a vida da paciente tomar outros rumos, porque uma pessoa que está dessa forma, ela se encontra em depressão, se encontra socialmente afastada, porque ela não consegue conviver em sociedade, achando que as pessoas estão sentindo o cheiro, tanto da urina como das fezes. É muito desagradável, muito triste, e é muito satisfatório você ver o olhar brilhar de novo. E, assim, aquele olhar de gratidão que a sua alma percebe, não tem preço, não tem preço. Então, além de todas essas coisas que já foi colocada aí da neuromodulação, proporcionar a gente aprofundar um conhecimento que pode ajudar as pessoas, eu queria dar esse depoimento pessoal da ginecologia, porque não é só na questão da dor, é na questão de abrir horizontes para as nossas próprias especialidades. Eu tenho certeza que vários especialistas que estão fazendo neuromodulação também conseguiram
fazer conexões nas suas especialidades que a gente não fazia antes. Então, isso, para mim, tem sido de uma riqueza pessoal, profissional e humana muito grande, de saber que posso ajudar, e isso me enche o coração de gratidão ao senhor, professor, por tudo que tem passado para todos nós, a esse grupo, porque outra coisa importante é que o grupo se conecta, são várias especialidades, que todos nós juntos vamos nos ajudando à luz da neuromodulação. Fantástico. Olha, eu recomendo a todos. Eu sou suspeita de falar, porque realmente tem sido muito gratificante na minha vida, depois que eu iniciei neuromodulação, no iniciozinho da pandemia, em 2020. Obrigada e recomendo que façam, pois vai trazer muita satisfação profissional e pessoal para todos. Obrigado pelo seu depoimento, Rita. E o mais importante é que tu não trata só ginecologia agora, tu trata outras coisas também com a neuromodulação. Sim, sim, Muito bom. exatamente. Gente, deixa eu trazer uma coisa muito legal que está acontecendo. Nós temos aqui 39 inscritos na pós. Daqui a pouco eu vou ter que, daqui a pouco eu vou ter que reportar a faculdade. Vamos fechar nos 50 ou vamos deixar adiante? Maravilha, gente. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos, gente. Eu vou responder umas questões que estão no. Já vou chamar vocês, tá, Mércia? Você quer falar também? Eu só vou responder umas questões que estão aqui no chat. Deixa eu ver. São todas as semanas as aulas? Sim, são todas as semanas as aulas. Serão nas quartas-feiras. Cledilson se inscreveu. Obrigado, Cledilson. Acabou de botar que você é mais um. Como serão as práticas? Alguém perguntou que eu vi aqui. A prática funcionaria como? Bom, eu tenho cursos presenciais também que eu dou mensalmente em São Paulo, vou estar em Vitória, vou estar em Natal, dei em Porto Alegre semana passada. E aí é a oportunidade de o colega, se achar que já está no momento de fazer uma prática, aí fazer esse curso prático, tá? Esse curso é separado da pós. A pós é toda EAD, tá bem? Mas você, com a pós, já consegue entrar na vida e conseguir ter gosto pela neuromodulação e resolutividade, que é mais importante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E fico à disposição para me chamarem no meu privado, tá? Para a gente conversar, não tem problema nenhum, fico à vontade, tá? É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Rosane falou: estou inscrita, aguardando ansiosa pelas aulas. Obrigado. O, o, o desconto para aluno, como é concedido, professor? Assim, a inscrição é R$ 1.500, tá? Depois eu vou olhar cada inscrito e vou verificar se ele tem algum curso meu e vou mostrar para a faculdade que fez o curso XYZ para eles poder, digamos assim, saberem que você é aluno, então terá o desconto. Então, depois é uma pesquisa que eu faço de aluno por aluno, tá bom? Mas por isso que a inscrição é a mesma para todo mundo agora, tá bom? Boa noite, quem já está saindo, obrigado. Mas fico à disposição para conversar também por telefone, tá bom? Se alguém precisar tirar mais qualquer esclarecimento, estou à disposição. E manda um recado no inbox que eu seria o maior prazer de conversar. Mércia, você está com a mãozinha levantada aí, Mércia? Professor, boa noite. Boa noite, Mércia. Eu sou muito grata à neuromodulação, porque, na verdade, ela mudou o meu consultório totalmente. Eu sou pediatra de formação, fiz acupuntura, já trabalhava há muitos anos com acupuntura e o conheci em 2019, antes da pandemia. Eu fiz O curso antes da pandemia, estava em Fortaleza, dia 14 de março, de e março, quase fiquei isso. preso lá em Fortaleza, inclusive. E eu já viajei de máscara. Então, Verdade. durante toda a pandemia, eu fiz todos os cursos, porque a primeira vez que eu apliquei, e com poucas ainda, um conhecimento muito pequeno, eu tive resoluções excelentes. E isso me fez querer fazer mais, conhecer mais, estudar mais. Mas o que eu quero complementar aqui é a fala da colega anterior em relação à especialidade. Eu me lembro que eu lhe perguntei em 2019, e a pediatria, professor? E a sua resposta foi: bom,
eu não tenho nenhuma experiência com a pediatria, mas você é pediatra, vamos ver se você consegue. E eu tive um caso de uma criança com fratura de pé espontânea. Quando a mãe, que era minha paciente, me falou disso, eu disse, mas uma criança com fratura de pé por estresse, é algum esporte? Não. E eu disse, traga essa criança aqui. Ela levou, eu examinei a criança fiz todo o exame da postura da criança, usei até o posturômetro e usei, professor Brios, que está aqui, e usei a termografia, porque também faço pós na termografia. Professor, o sólio dessa criança estava hiperradiante. O sólio dessa criança você não podia tocar. E o que eu observei também, que essa criança tinha um membro inferior menor que outro. Professor, ela tinha dor, era uma criança que não podia pisar. Hoje ela corre na escola, ela está super bem. O que eu neuromodulei nessa criança? Apenas o sólio Olha, bilateral. E tem mais, ela tem medo de agulha. E eu não conseguia fazer com a agulha. O que que eu fiz? Eu usei o eletrodo de 8 milímetros. Eu digo, é o que eu talvez chegue. Quer dizer, eu atirei, talvez eu chegue, né? E eu consegui. Então, eu quero dizer o seguinte, que também na pediatria, a neuromodulação, e eu já tenho experiência, e estou pedindo que as mães me tragam as crianças. Agora está sendo ao contrário, as mães que estão me trazendo as crianças. Outra experiência, cefaleia na criança. Fiz a neuromodulação apenas do escaleno. Não sei por que fiz escaleno. E essa criança que tinha crises de enxaqueca não tem mais. Então, assim, eu estou trabalhando na pediatria as oportunidades que estou tendo. O que eu posso dizer é uma coisa: eu agora, quando pego uma paciente com fibromialgia, eu pego a câmera e faço a termografia point of care e digo, eu estou vendo sua dor. E neuromodulo, paciente com fibromialgia, nesse momento, estão saindo do consultório e estão ficando, graças a Deus, estabilizadas. Então, ao senhor, eu só tenho que agradecer e dizer aos colegas que vale muito a pena, vale a pena demais. Eu convidei 2 colegas hoje, já procurei para ver se eles estavam aqui, porque, assim, aqui somos só 3 pessoas que fazemos a neuromodulação, 3 médicos numa capital de 1.400.000 habitantes, numa capital. E assim, eu estou fazendo um trabalho de formiguinha. Muitos ortopedistas estão até zangados comigo, porque muitas síndrome do túnel do carpo não estão operando. Então, eu estou ganhando assim, alguns inimigos. bom, Mas tudo bem, tá? Tudo bem. O importante é o bem do paciente. eu tenho um Muito colega, obrigada, professor. eu que agradeço, Mércia, fantástico. Eu tenho um colega que ele estava no curso agora esse fim de semana, e ele estava no curso em São Paulo e me disse o seguinte: ele é ortopedista. Sidney, eu estou ganhando muito inimigo. Estou perdendo meus amigos todos. Todos os ortopedistas Eu amigos dele estão também, perdendo porque eles deixam de eu operar. também. Eu também, professor, tá? O negócio está ficando sério aqui. Não, e o bacana é que a gente tira da cirurgia mesmo, pessoal. Tiro. Eu já tirei vários. Cidália, por favor. Obrigado pelo teu depoimento. Maravilhoso. Boa noite a todos. Eu estou aqui dando risada porque essa última fala foi interessante. Eu estou numa cidade de uns menos de 200.000 habitantes e a lista, eu estou olhando aqui o grupo de médicos, deve ter mais de 100. Eu convidei, ainda falei, gente, eu preciso de ajuda. Vocês devem estar todos lotados, porque eu preciso de ajuda. Ontem deu 682 pacientes numa lista de espera. Eu estou desesperada. Eu preciso de colegas para me ajudar. E estou estendendo para todos vocês aí. Alguém quiser vir morar aqui no interior, não falta paciente, porque é interessante isso. Nós somos um grupo multidisciplinar. Então, a colega Rita, que é ginecologista, ela falou de incontinência urinária, né? O ano passado,
eu tratando de uma paciente que ela veio para mim por uma disfunção em ombro, uma tendinite, que foi um ortopedista que me mandou, e ele mandou para fazer acupuntura, e eu tratei ela com neuromodulação. E quando ela já estava na segunda sessão, ela veio para a terceira, eu falei, então, vamos fazer mais uma? Ela disse, não, não estou sentindo mais nada no ombro, não. Ah, doutora, mas eu estou com um probleminha. 35 anos, ela estava com incontinência urinária. Olha, já melhorei assim, uns 30% com o medicamento que o Uro me deu, mas não tem alguma coisa que a senhora pode fazer? Com 2 sessões, o Uro suspendeu o medicamento, né? E uma senhora que semana passada, essa está com 82 anos também, que eu achei que era mais difícil tratar, e ela também está sem incontinência urinária. Fora todos os outros casos, como, por exemplo, eu vou citar o nome da paciente, porque ela já me autorizou, a dona Thelma, ela estava um ano passado com a guia para fazer uma prótese de joelho, e nós fomos tratando, só que como ela não é daqui, ela só vinha uma vez por mês, então demorou um pouco mais de tempo, né, para a gente obter o resultado, mas 6, 7 meses depois, e portanto, acho que no oitava neuromodulação, ela me disse que o cirurgião, o ortopedista, liberou ela da prótese. E hoje ela está bem, fazendo tudo sem necessidade dessa prótese de joelho. E assim vai. São muitos, muitos e muitos casos. É por isso que eu falo, esse curso está para o que ele oferece, e principalmente, gente, vou falar agora abertamente, quem fez o curso, quem está fazendo o curso sabe, a forma com que o professor Sidney Stray apresenta é sem segredos. Eu nunca, assim, é difícil você encontrar isso. É uma pessoa que se doa, entendeu? Então, isso faz com que a gente o admire muito, o respeite, e nós estamos juntos sempre. Eu já disse, eu estou em todas, pode contar comigo. A gente dá um jeitinho, por quê? Porque o retorno financeiro vem, mas principalmente o retorno da satisfação. E hoje, meu consultório, eu faço diariamente termografia e neuromodulação. Faço acupuntura também, porque não deixa de ter aquelas situações que a gente tem que usar. Mas 100% dos tratamentos meus são neuromodulatórios e termoguiados também. Então, eu digo a todos vocês, o curso ainda está barato. Façam, façam, porque é impressionante a diferença que vai fazer na vida de vocês. Depois desse curso, quem disser que está com consultório vazio, é mentira. Juro por Deus que é mentira. Então, parabéns a todos aí que estão ouvindo esse chamado e aproveitando essa oportunidade, tá? Logo, logo a gente vai ter problemas, não é só com os cirurgiões, não. É com toda a parte da indústria farmacêutica também, porque a gente começa a não prescrever medicamentos, né? E isso é uma coisa impressionante. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Cidália, pelo teu depoimento fantástico. E realmente, quando o paciente resolve, quando tu resolve a dor do paciente, ele vai espalhar para todo mundo que vê ele com dor, ele vai dizer que, e o teu consultório começa a ficar cada vez mais cheio. É verdade, exatamente isso. É exatamente assim que acontece mesmo. Obrigado por teu depoimento. Vejo a Simone aqui. Simone, pode abrir teu áudio, Simone? Peraí, eu tiro para você. Eu abri. Aberto. Boa noite para Obrigado. todos. Eu sou de Porto Alegre, eu sou da primeira turma da pós-graduação e estou fazendo questão de dar meu depoimento aqui, porque realmente é uma coisa que está fazendo muita diferença na minha vida, como na dos colegas. Talvez eu me repita em algumas coisas, né? Mas não tem como. Vou fazer uma explanação rápida do meu início, né? Eu sou médica do trabalho e acupunturiatra, já há 15 anos no consultório só como acupunturiatra, mas também atuo ainda na medicina do trabalho. Então, eu comecei fazendo acupuntura, só chinesa. Quando foram disponibilizados os cursos de neuromodulação, na época eu fiz os que tinham. Quando o professor Sidney começou a ministrar os cursos dele, eu já comecei a fazer. E quando abriu a pós, eu não tive a menor dúvida de que era para onde eu tinha que correr. Porque como a outra colega já mencionou, só com aqueles primeiros cursos de neuromodulação, sim, o meu consultório teve muita diferença e a resolutividade com os pacientes foi muito importante. Então, com a pós agora, eu estou tendo acesso
a todas as ferramentas que eu sabia que precisava ter, né? Porque eu chegava num ponto e dizia assim, tá, melhorou, mas falta alguma coisa. E esse alguma coisa não falta mais, falta agora eu, né, ter maestria, eu estudar, eu praticar, mas as ferramentas estão todas ali, com certeza. Mais do que aquilo, acho que não precisa. E quanto à medicina do trabalho, um depoimento que, falando agora sobre as especialidades, na medicina do trabalho é interessante. Muitos médicos do trabalho, talvez existam alguns aqui, também são peritos, né? E na perícia médica, a gente, muitas vezes, eu não fiz perícia exatamente, mas já acompanhei algumas e tinha o retorno dos pacientes das perícias. Muitas vezes o paciente vai e chega a um ponto na frente do juiz em que quase que é provado que o paciente perdeu todas as suas funções devido ao trabalho, né? Aqueles movimentos que ele realizava no trabalho. E hoje, com a neuromodulação, a gente pode descobrir e mostrar e provar que não foi aquilo que causou. Que ele tem sim recuperação, boa, se não total, ele pode voltar à funcionalidade e que muito provavelmente aquilo que está limitando ele não foi causado pelo trabalho. Pode ter sido causado por uma fratura que ele teve num tornozelo há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, isso para mim foi de uma descoberta fantástica e é uma coisa que a gente tem que passar adiante. Falando agora da pós, né? Eu teria alguns exemplos para dar do meu consultório, mas eu queria focar um pouquinho na pós agora, da minha experiência, né? Já tendo tido acupuntura na minha história, né? E já tendo tido alguns cursos de neuromodulação anteriores, após as primeiras aulas, eu acredito aqui que tenham colegas que já são acupunturiatras, alguns que não têm nada a ver com acupuntura, ou alguns que já neuromodulam, e pessoas que nunca nem pensaram em neuromodular. Eu acho assim, a ansiedade pode ser grande no início, tá? Mas ela passa, né? As aulas são ministradas, como já foi falado também, né? De um enfoque novo. O enfoque que o professor Sidney vai dar é novo e vai nos fazer compreender e juntar as pontas. Então, façam após. Os cursos das aulas práticas são muito importantes, os hands-on, os virtuais, as aulas práticas que puderem fazer paralelo e sem medo. Vão conseguir sim, mesmo quem não teve contato ainda, vai conseguir sim e vão ter grata surpresa, assim como nós todos estamos tendo. Obrigada, professor. Obrigada aos colegas. Ah, e outra coisa, as turmas são muito boas, gente. A gente fez um grupo, a gente troca informação, a gente pede ajuda para paciente. O professor Sidney, não sei como é que se divide em milhares ao mesmo tempo, mas ele também consegue, em tempo real, nos acudir, né? Quando a gente está atendendo nossos pacientes. Então, façam, é muito bom. Obrigada. Obrigado, Simone, obrigado pelo teu depoimento. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui de um colega, obrigado mesmo. Que as aulas têm duração de quanto tempo? Eu não costumo fazer aulas demoradas, porque eu sei que todo mundo está cansado, tá? Então, minhas aulas eu procuro fazer em torno de 1 hora, às vezes passa um pouquinho disso, né? E no final da aula é que daí a gente para, quem tiver alguma dúvida fica ali comigo, tirando as dúvidas, mas geralmente minhas aulas não são demoradas, tá? É porque realmente o pessoal todo dia passou o dia trabalhando, então eu procuro fazer uma aula mais objetiva e trazer depois a complementação dela com, por exemplo, eu vou fazer um módulo 1 online, daí eu convido você para assistir o módulo 1 online fim de semana, daí em imersão, e depois eu incorporo as aulas no curso também. Então, quer dizer, você tem, é com o tempo que você vai fazer as coisas. Tem bastante tempo para aprender bastante mesmo. Elisa, mãozinha levantada também. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu não consegui tirar a tua. Agora sim, eu acho que deu. Boa noite, pessoal. Deixei as meninas falarem, mas eu não podia deixar de compartilhar. Então, eu sou Elisa Caparelli, eu sou médica de família de formação, sou acupuntriata também, e há 5 anos e pouco eu só neuromodulo o tempo todo. Então, eu me posicionei e escolhi para mim atuar na área
da neuromodulação fortemente. Então, eu tenho me dedicado profundamente ao estudo da neuromodulação. E, assim, tudo que as meninas falaram, eu corroboro, mas eu queria trazer algo mais no sentido da metodologia que o Sidney trouxe e criou, porque vai muito além da técnica, né? Vai você compreender a conectividade das redes neurais. E quando você consegue se apoderar desse conhecimento, né, você consegue entender o funcionamento, que tudo está conectado, que uma dor na face, que uma dor trigemial tem a ver com o seu solo em contratura, que sua tendinite do supraespinhoso não é causa, ela é consequência de uma disfunção no quadril. E isso foi assim, um salto muito grande que a cabeça do Sidney, ele conseguiu unir conhecimentos e resumir isso tudo na pós-graduação. Então, eu fiz todos os cursos dele. Depois eu me inscrevi na pós-graduação. Então, eu posso dizer que a pós-graduação é um up muito grande e que traz para a gente a chance de você, diante do possível, do impossível, tornar possível. Então, os casos que chegam para a gente são casos que já rodaram em várias especialidades, já estão num combo de medicações que não estão dando resultados, são pacientes frustrados, desesperançosos, e que ouviu falar que tem uma pessoa que talvez possa ajudar. E o fato é que outra coisa que a gente aprende nessa pós é se posicionar e não fechar portas. Não, a gente não pode ser leviano de dar 100% de garantia, mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente a gente se obriga a tentar. E nessa obrigação de buscar o melhor, de trazer uma resolutividade para o nosso paciente, todos nós desse grupo, todos nós, temos casos assim fantásticos e extraordinários que vão além do ordinário para estar compartilhando. E a gente, então, forma uma grande rede de médicos posicionados de trazer transformação para a vida dessas pessoas. E isso, assim, toca, move e inspira a gente todos os dias. Então, todos nós aqui somos amigos, colegas e amigos. E o que o Sidney está fazendo, além disso, é trazendo essa rede de médicos, de colegas, e que a gente, uma está lá na Bahia, outra está em Maceió, e outra está... Mas a gente se sente tão íntimo e tão presentes, de discutir caso e de uma auxiliar a outra, e como disse a Cidália para mim hoje, assim, não tem ego, tem assim, os egos são colocados de lado e o propósito vai muito além disso tudo. Então, acho que só isso que ficou faltando e eu gostaria de complementar com isso. E eu sou muito feliz por fazer parte disso tudo. Muito obrigado, Elisa, por mais esse depoimento. Olha, fiquei emocionado com vocês aqui falando sobre a pós, tá? O E, Sidney, oi, o Sidney, tem é mais, Lioco. Eu tem não mais tô alguém achando, falando. é Lioco, Sidney, eu não tô achando a mãozinha para eu levantar, como Tá bom, sempre, Lio. né? Então tá. É o Lio, seguinte, é que fala eu de sem quero também mãozinha dar meu mesmo. depoimento, sem mãozinhas. Então, eu quero falar meu depoimento, porque eu tenho alunos meus aí, viu, assistindo, Ah, que bom. possíveis candidatos para a pós da próxima turma. Então, o que eu quero falar para eles e para todo mundo é o seguinte, que eu ensinei para eles a acupuntura, que já foi um salto na vida deles, profissional, né? E depois, com a neuromodulação, você acelera aquele efeito da acupuntura. E nós estamos nessa vida louca que todo mundo tem pressa, a gente então pode ter um recurso a mais, né? Que é aquilo que eles ficaram maravilhados de fazer acupuntura, pode estar acrescentando, viu? E muito obrigada para você por ter nos ensinado tudo isso. Obrigada. Obrigado a todos, né? Eu fico feliz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado pelo teu depoimento, Leo.
Obrigado por trazer teus alunos também aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta que não foi respondida ainda? Fique à vontade, tá, gente? Só levantar a mão, a gente está respondendo. Eu agradeço aqui a presença do Briócio também aqui, que é um parceiro aí. Nós temos um curso que nós estamos com dificuldade de achar uma data, mas a gente vai ter que sentar e achar a data, tá? É o curso de termografia e neuromodulação juntos, tá? A gente já fez esse curso 2 vezes em São Paulo. Estamos estudando uma data para fazer agora em São Paulo de novo. Né, Briosca? Ah, sim, eu não queria falar muito aqui para não atrapalhar muito a dinâmica sua com a neuromodulação, mas já que está aberto aqui, o pessoal não fica em dúvida, viu, gente? Vale a pena, faz a neuromodulação, já incorpora isso na prática. Não tem, olha, eu vi várias pessoas que assistiram, que viram a técnica, que viram pacientes. Eu não encontrei uma pessoa que falasse assim: olha, não gostei, não me dei bem, eu acho que ou criou uma situação que é muito restrito. Todo mundo falando, elogiando. Então, independente da especialidade, é uma coisa. Eu fiquei pensando mil coisas aqui, Sidney. Eu fiquei pensando assim, pô, quando que o curso de medicina vai ter, né? E outra coisa, né? A gente fala muito de medicina integrativa e, na verdade, o que está acontecendo? Está surgindo uma nova medicina integrativa, assim, que a medicina integrativa não se limita só à questão hormonal, vitamina, etc., essas coisas, mas também tem a questão musculoesquelética que estava sendo deixada de lado. Uhum. E quando você traz essa abordagem pro generalista, né? Porque não é uma coisa específica de um ortopedista, até mesmo de um acupunturista, né? Então você abriu de uma forma que torna a visão da medicina muito mais profunda, muito mais rica, né? E aí o que eu acho assim seria a verdadeira medicina integrativa, né? De realmente botar a mão no paciente, botar a mão no paciente, né? Chegar ali, palpar a musculatura, sentir a questão postural. Eu vou parar por aqui, porque você já começa a dar aula também. Mas, gente, não se arrependa. Não, olha, vocês não vão se arrepender. Dê um jeito, faz o quanto antes. Quem está achando assim, vou deixar para o ano que vem, porque. Não vale a pena. Passar o ano inteirinho para chegar o ano que. Você acha que ano que vem tua cabeça vai estar extremamente arrependida porque você já não fez esse ano. E se você não fez o ano passado, pior ainda. A gente Obri- sabe. Então, não tem o que dizer. Né? A gente está aí tendo todo o apoio, as pessoas maravilhosas aqui. E o legal, assim, como são diferentes áreas, gente, não tem o que Uhum. dizer. Tem aqui ginecologista, acupunturista, neurologistas, médicos da família, todo mundo elogiando, porque realmente encontrou-se um elo ali que era uma necessidade que não existia antes. Então, o Sidney, parabéns aí, porque você fechou uma Obrigado. necessidade que ninguém estava enxergando, na verdade, sabia que estava ali, mas de repente chega o Sidney e ele fecha isso com chave de ouro. E, Parabéns aí, Sidney. obrigado, Briosca. E o mais legal é que essa aposta programada para ela se pagar. Porque essa mensalidade, o pessoal começou a fazer neuromodulação, começa a ficar zerado no final do mês e sobra só com a Gente, põe neuromodulação como no início meta. da pós. É Põe impressionante. como meta. Foi projetado É o assim. mínimo que você tem que fazer por mês ali, até para, tipo, vamos, vai, porque às vezes o aluno fica só na teoria, e isso é uma forma de ficar meio com preguiça, né? Então, até eu acho que o valor é uma forma de incentivar a botar na prática mesmo, né? Isso. Muito bom, muito bom. Só, Obrigado. só, só para complementar, professor Sidney, Oi. quando eu fiz a termografia, eu aprendi a diagnosticar funcionalmente e assim eu tenho assim uma admiração muito grande pelo Dr. Brioski por tudo que ele representa na termografia. Hoje eu não consigo meu consultório funcionar sem termografia e neuromodulação. E aí eu senti necessidade de tratar funcionalmente e Uhum. achei o senhor. Então, a casadinha perfeita, eu já vinha com a acupuntura, que também já muda essa visão. E assim, eu espero que vocês dois encontrem horário para fazer um terceiro grupo, porque eu estarei em todos. Vamos Terceiro conversar. grupo de Essa semana a gente neuromodulação com define. termografia. Bom, Se complementam. tá prometido. A semana a gente larga a data para vocês, tá bom? Vamos lá, Briosco, traz uma data para nós aí. Vamos lá. Gente, fico muito feliz com a presença de todos aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Será um prazer responder.
Então, gente, fico à disposição também para quem quiser entrar em contato comigo, perguntar qualquer coisa que não foi respondido aqui. Fique bem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Certo? Então, a cidade está falando do nosso congresso. Nós vamos pensar sobre isso. Congresso de Neuromodulação. Com a segunda turma, talvez seja mais fácil a gente pensar. Obrigado mesmo a todos. Tá? Estou disponível. Vou reportar a faculdade daqui a pouco. Já são 47, 48 inscritos. Então, 2 inscritos mais tem que reportar a faculdade. Aí vou descobrir se eles vão deixar abertas as vagas ou não. Espero que sim. Mas vamos lá. Gente, então, um prazer. Muito obrigado mesmo. E aqueles que quiserem conversar comigo, fiquem à vontade para me chamar. Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado por tudo.